Boa tarde a todos e todas. Hoje aqui estamos apresentando o webinário através do PET, Produção em Política Cultural. Vamos falar de como palestrante Lao Tzu. Lao Tzu, ele é arte educador, videomaker, quadrinista e publica fanzines desde 1984. Nos anos 1990, participou do portal Cybercomics, um marco nas webcomics brasileiras, e ao lado de Lorde Lobo, editou Areia Hostil. Em 2006, conquistou o prêmio HQ Mix na categoria Prozine, e em 2009, por meio de edital, Interações Estéticas, da Funarte, criou a Fanzinoteca, e em 2013 retomou a produção de zine com Extrol. Então hoje a gente vai vir falar com ele, que é essa pessoa com currículo gigante. Também teremos aqui os participantes dos bolsistas do Grupo PET, que eles também vão participar com perguntas com ele. No final do programa, vamos abrir para a pergunta dos convidados, aqueles que se inscreveram e estão aqui conosco no Google Meet. E até lá, teremos uma boa conversa com o Lao Tzu. Eu vou pedir, por gentileza, que todos mantenham os áudios desligados, aqueles que não vão conversar, e a câmera também. Caso esqueça o áudio ligado, eu irei fazer o processo de deixar mudo. Muito obrigado a todos e todas, e passo aqui para os colaboradores do PET que queiram dar alguma fala. Bom, de repente eu falo só um pouquinho do projeto. Nós estamos fazendo mais uma ação do projeto de escrita criativa do PET. Nós, no primeiro semestre, fizemos uma oficina de 2 meses de duração. Foi bem interessante, sobre narrativas curtas, conto, miniconto, nanoconto, que foi a cargo de uma parte, de um subgrupo do PET. Naquele momento era o Renato, o Tato, né, a Casey e a Jade. E agora é um outro grupo que está assumindo, e a gente vai fazer, estamos falando sobre escrita criativa, abordando um pouco as artes visuais, né? E aí o fanzine, nesse caso. E convidamos aí o Lao Tzu, que o Godoy leu muito bem a biografia dele, e vamos fazer um bate-papo, né? Esse é um evento que também é um preparatório, vai nos ajudar a pensar uma oficina de fanzine que o Daniel, que vai falar agora, já está elaborando junto com esse grupo do Thiago Godoy e Rafael Odara. E desejo a todos, agradeço a presença de todos aqui, desejo a todos um bom evento. Passo a palavra para o Daniel. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Lau. Obrigado pela presença. Bom, eu vou começar já perguntando, né? E eu queria saber da sua história com os zines, né? Qual a sua relação com os zines? Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Agradecer, em primeiro momento, o convite que o professor Sandro Mendes, para vocês é professor Sandro, para mim é um amigo e companheiro da cena aqui da nossa cidade do Rio Grande, em particular do Cassino, Balneário Cassino. O Sandro é alguém que eu admiro há muito tempo, pela relação que ele tem com a cultura aqui da nossa cidade, musical, e na escrita, e foi meu companheiro também no ponto de cultura arte estação. E Rio Grande, para quem conhece, sabe que é uma cidade muito fácil de nós fazermos amigos e amigas e trabalharmos juntos, assim. Então, durante um tempo eu me conectei ao Sandro, e quando ele fez esse convite para eu participar aqui desse grupo de vocês de produção e discussão em política cultural, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo preocupado, né? Eu espero que todo o carinho que vocês têm manifestado a respeito dessa paixão que eu tenho pelos fanzines possa de alguma maneira contribuir, no mínimo para aquilo que para mim é sempre muito importante em relação aos fanzines, quando se fala em fanzine, que são as relações
reais e humanas que os fanzines propiciam, né? Então, para começar respondendo, assim, essa tua pergunta, ela é muito abrangente, porque também, cada vez que eu vivo um ano a mais, eu me distancio, né, daqueles momentos mais lúdicos da minha infância, quando eu comecei a ler histórias em quadrinhos, e ali começa a minha paixão, né? Sempre as histórias em quadrinhos antes de mais nada. Então, assim, eu sou um apaixonado por histórias em quadrinhos, né? Me considero um desenhista de histórias em quadrinhos, e foram com super-heróis lá na década de 70, final da década de 70, editora Bloch, editora Abril, editora Rio Gráfica, aqueles quadrinhos de super-heróis que provocaram, assim, uma transformação na minha maneira de ver o mundo, de me ver no mundo, né? Minha paixão pela leitura visual, pelas artes. E aí, naturalmente, para mim, pelo menos naquele meu ambiente doméstico, na maneira com que eu podia viver, né, as histórias em quadrinhos foram o primeiro gatilho para que eu pudesse me entender numa questão que eu tenho até hoje na minha vida, que eu sou muito solitário, né? Apesar de eu ter muitos amigos e amigas, apesar de eu estar sempre, de alguma maneira, conectado com outros lugares, mas, né, quando eu volto para minha casa, né, e por essa relação que eu tenho cada vez mais com a minha arte, histórias em quadrinhos é uma manifestação muito solitária, né? Ainda que tu possas ter um desenhista, um arte finalista, se nós pensar na cadeia produtiva norte-americana, por exemplo, tem o roteirista, o desenhista, a arte final, enfim, é uma equipe que faz uma história em quadrinho, mas eu acredito que o desenhista, ou a desenhista de histórias em quadrinhos, quando está naquele momento de plasmar, né, a sua arte, é um trabalho extremamente solitário, né? E aí, assim, lendo muito histórias em quadrinhos, eu, como todas as crianças ou jovens, assim, parti para desenhar meus próprios personagens, ou a tentativa de copiar aquelas páginas, aquelas sequências, era muito natural, caneta Bic, caderno, eram os recursos que eu tinha à disposição, e ficava sempre redesenhando aqueles personagens que eu gostava muito, né? E eu sempre fui muito Marvete, né? Sempre gosto muito mais da Marvel, sempre gosto mesmo da Marvel. Então, né, e aqueles personagens, né, principalmente os robôs e naves, eu sempre gostei muito das cores, essa relação, né, com a estética das histórias em quadrinhos, sempre me explodiu muito, né? Daí, na medida que eu fui cada vez mais desenhando minhas próprias histórias em quadrinhos, né, e lendo mais revistas em quadrinhos, né, eu chego àquele assunto, talvez em alguma sessão de carta, que era muito comum nas revistas, né, sessões de cartas entre os leitores, classificados, alguém anunciando fanzine, né, e aí, o que é fanzine? Né? Eu sempre fui um leitor voraz, sempre sou, né, eu leio muito ainda. E aí, né, a fanzine, né, o que a gente sabe como fanzine, para ser um pouco didático, eu acredito que todas e todas já saibam, né, mas eu acho que nada mudou. Fanzine é aquilo que né, o fã de um assunto, de um tema, e zine, que seria magazine, revista. Então, é um termo norte-americano, ou inglês, enfim, né, fan magazine, né, uma autopublicação criada, distribuída, reproduzida pelo fã, ou por mais de um fã, porque pode ser mais de um grupo que edite um fanzine, né, de um determinado assunto. Né? Dentro desse ambiente, encontra-se fanzines de todos os gêneros possíveis, né? Então, assim, em termos de como os fanzines entram na minha vida, foi nesse período que, na medida que eu fui acumulando revistas de histórias em quadrinhos e fui lendo outras coisas além do super-herói, eu comecei a ler algumas publicações de quadrinhos brasileiros, e onde cada vez mais nessas publicações, naquela virada lá, 79, 78, não, 79, 80, 81, 82, entre final dos anos da década de 1970 e pega-se os primeiros anos da década de 1980, com todas aquelas questões né, que atravessam o Brasil e o mundo também, né? A Guerra Fria, fim da ditadura civil-militar, e o acesso a determinadas informações que vinham para nós, principalmente através de São Paulo, o movimento punk. Então, todas essas coisas eram para a minha memória e para a minha percepção de jovem naquele período, todas essas coisas eram muito transformadoras, e eu sempre muito curioso, né? E aí essas coisas vão se agregando, porque pelo menos naquele período, né, eu começo a perceber que os fanzines têm essa capacidade, ou tiveram para mim, para vários amigos e amigas daquele ambiente, eles têm essa capacidade de promover uma rede de contatos, né, de
né? E aí a gente comunga um pouco com aquilo que Michel Maffezoli falou naquele livro de 87 dele, né, O Tempo das Tribos, né? A gente começa a pensar os fanzines como uma conexão com a tribo urbana, né, que começa a ser as ruas como o não lugar, ou a cidade como museu, em céu aberto, porque os fanzines têm uma relação muito íntima com o que é urbano, né, com o jovem, né, no espaço urbano. Aí já vem os shows de rock, o flyer, o cartaz, a arte xerox. Então, todas essas, até a própria tecnologia, né, a própria copiadora, quando ela se torna acessível. Hoje nós falarmos sobre essas questões é lindo, porque eu estou indo num território que, para a minha lembrança, foi muito rico, até mesmo quando a gente pensa que uma copiadora à disposição para que nós próprios pudéssemos fazer as nossas reproduções dos nossos conteúdos. Aí, amigos que gostavam de escrever faziam fanzines de poesia, né, datilografavam, dobravam, tiravam xerox. Então, essa autopublicação daquele período foi o que me trouxe muita paixão naquela época, porque tudo era favorável, né, estava tudo favorável, né, a tecnologia que barateava a reprodução, que é a copiadora, né, ir numa banca de revista era, né, o grande Google, né, digamos assim, porque as bancas de revistas naquela época era sempre uma surpresa do que poderia chegar no mês seguinte, sempre poderia chegar um título novo de uma outra editora. Então, e o correio tinha uma função importantíssima naquele período, porque tudo acontecia pelos correios, tudo acontecia, distribuição, troca de fitas cassete, fitas demo, né, filmes que eram impossíveis de nós termos acesso no Brasil, e conseguiam um VHS com uma cópia da cópia da cópia. Então, né, esses elementos culturais, esses processos criativos, né, acesso a esse tipo de conteúdo que nos atraía, que era história em quadrinho, a banda de rock, o poeta, o escritor, o autor, a autora, o fotógrafo, o filme. Então, todas essas informações, né, os fanzines propiciavam essa potência, né? E sempre conectando meninos e meninas, homens e mulheres, sempre conectando nós, o underground, né? Nós que tínhamos uma certa estética, nós que tínhamos essa predisposição pela rua, né? Pela noite, pelo rock, pela uma estética né, no cabelo, tatuagem, enfim. Pelo menos o que eu me lembro no primeiro momento era isso que os fanzines né, reverberavam na minha vida. Agora, claro que eu não posso deixar de dizer para vocês que, na medida que o tempo foi passando, eu fui cada vez percebendo duas coisas que os fanzines trouxeram para mim. Ele, quanto forma, né, quais são os formatos que eu posso usar para fazer um fanzine, né? Tamanho de papel, né, as capacidades que uma copiadora pode me dar, frente e verso, distorcer, ampliar, e depois chega a copiadora colorida. Então, o fanzine, quanto forma, né? Eu posso, uma quantidade de dobras pode me oferecer né, uma estética de zine, né? Os papéis começam também, algumas copiadoras começam a oferecer outros tipos de papéis. Então, o fanzine, tanto que na minha pós-graduação, muitos anos depois, eu fui trabalhar, fui discutir, produzir e experimentar a questão do fanzine objeto, né? Porque o fanzine também pode ser utilizado em outros espaços, além da rua, né? Aí o fanzine vai para dentro da galeria de arte, digamos assim. Então, essas coisas foram me tocando no decorrer da minha vida, e sempre também pensando no fanzine quanto conteúdo, né? Porque uma coisa é a forma do fanzine, outra coisa é o conteúdo do fanzine. E o conteúdo também é algo que é absolutamente livre, não existe regra do que, né, como um fanzine deve ser feito, e o que ele deve conter, como ele deve ser reproduzido, como ele deve ser distribuído, não tem resposta jamais. Aí é que está a potência do zine. Ele sempre vai ser um espaço de autopublicação, de expressão, de comunicação e de poesia, sempre em aberto, né? Então, por isso que falar dos fanzines, se envolver com os fanzines, sempre é apaixonante, mas nunca tem uma resposta, né, que seja definitiva. Não sei se nesse primeiro momento eu falei demais, ou se eu consegui contemplar algumas respostas. Não, foi massa. Eu acho que foi, até respondendo o que o Odara tinha perguntado, né? Foi bem didático e bem informativo. Eu queria saber, né, da Fanzinoteca Mutação, né? Queria que você contasse um pouquinho também sobre a Fanzinoteca, como é que deu o processo de criação e tal. Bom, se nós considerarmos, então, algumas datas de marco, só para nós nos situarmos, né, numa história linear que eu não gosto, mas só para tentar facilitar, a partir de 84,
é que a partir do ano de 1984, né, não por acaso, para mim que sou um apaixonado por ficção científica, né, 1984 reverbera muitas referências na história da ficção científica. Então, assim, a partir de 1984, eu naturalmente me tornei um acumulador, né, porque como sou até hoje, eu ainda compro muitas histórias em quadrinhos, né, e vocês imaginam que alguém que está aí há 3 décadas colecionando histórias em quadrinhos e colecionando fanzines e sempre fazendo novos amigos e amigas, as coleções estão sempre crescendo, né? Então, eu sempre tive uma quantidade razoável de fanzines para essa vontade de realmente ser um acumulador, né? De ter, assim, um acervo de zines, porque tem essa relação muito afetiva, né? De ter um pedaço do trabalho de um amigo, de uma amiga, impresso num papel. Então, essa minha paixão de guardar, né? Porque quando a gente pega uma revistinha sei lá, dos Vingadores, X-Men, você sabe que aquilo é uma reprodução industrial, né? Se eu perco a revista do X-Men do mês de novembro, aí em março do ano que vem eu vou entrar no site da Panini e vou conseguir comprar, porque aquilo é uma reprodução industrial, é fácil, tá? Agora, um zine, muitas vezes, tem uma tiragem aí de 50 exemplares, né, 100 exemplares. Então, quando eu percebo que um amigo, uma amiga foi lá, na intimidade do seu quarto, criou o zine, teve toda a paixão de reproduzir, colocar no correio, e aquilo chega na minha mão, aquilo chega com a energia criativa muito linda, né? Então, guardar um fanzine é guardar um pedaço da energia criativa de amigos e amigas que, pelo menos num momento da vida deles, né, ou delas, teve vontade de se expressar através dos zines. Eu sou, como outros amigos e amigas, aquele tipo de sujeito que nunca se afastou dessa cena, né? Alguns amigos fizeram zines, ou os zines tocaram em alguma fase, mas eu sempre fui o que eu sou até hoje. Então, ter muitos fanzines dentro da minha casa foi algo que naturalmente aconteceu. Né? O Sandro Mendes, que está aqui, o professor Sandro, ele e eu trabalhamos, né, participamos, contribuímos durante muito tempo com o ponto de cultura Artestação aqui em Rio Grande. Né? E para quem se lembra desse período recente da nossa história, nós tivemos no Ministério da Cultura, em governos anteriores, várias ações de política pública para a cultura, através da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural e das redes de pontos de cultura, enfim, havia muito fomento, né, para esses projetos, né, de base comunitária, social, né, e o ponto de cultura e artistação aqui em Rio Grande tinha uma característica muito grande na área da educação patrimonial. O professor Sandro mesmo atuou direto na área do audiovisual e outros projetos assim. E eu também orbitei muito esse ponto de cultura, sempre, de alguma maneira, também colaborando, né? Então, como eu disse para vocês, Rio Grande é uma cidade que é muito fácil nós nos aproximarmos de amigos e amigas que comungam com a gente, né, dessa vontade de fazer alguma produção. E aí, naquele ambiente, nós descobrimos lá que a Funarte, né, estava lançando um edital chamado Interações Estéticas em Pontos de Cultura. E aí, né, conversando com os amigos e amigas do Artestação lá, Célia, Miguel, enfim, vamos escrever um projeto, daqui a pouco pegar esse acervo que eu tinha, né, que eu tinha na minha casa, e transformar esse acervo numa fanzinoteca, aí escrevi o projeto, e nessa época que eu escrevi o projeto, eu estava concluindo eu estava num processo de conclusão da minha pós-graduação, quando eu disse para vocês, em Poéticas Visuais, eu estava muito apaixonado por discutir os desdobramentos estéticos que um fanzine podia ter, além do xerox, né? O fanzine realmente como objeto, livro de arte, eu estava com essas perguntas na minha cabeça. Então, todas essas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Aí, quando eu escrevi o projeto para a Funarte, eu estava com uma potência, e vocês sabem disso, que vocês, às vezes, acontece, a gente tem um trabalho com um professor, com uma professora, uma pesquisa para fechar, e aquilo atravessa uma coincidência em relação ao nosso emocional. Então, eu escrevi o projeto para a Funarte com muita paixão. Eu tinha muita certeza que eu estava escrevendo e propondo, não era só um caça-níqueis, de, vou fazer um projeto para ganhar uma grana para mim sobreviver. Era algo que eu coloquei as minhas vísceras naquele projeto ali. E aí eu fui contemplado, para minha felicidade, e durante 2 anos, né, isso fazia parte do que estava previsto no regramento do edital. Então, durante 2 anos eu ganhei uma bolsa técnica da Funarte e um recurso para desenvolver, dentro desse espaço do Ponto de Cultura e Artestação, um lugar que chamamos de fanzinoteca, e nomeamos Mutação, porque Mutação foi o primeiro fanzine que eu participei aqui em Rio Grande em 1984. Mutação foi o zine que eu editei com amigos, né, em setembro de 1984. Então, para homenagear a nossa história, né,
Eu sempre digo e reafirmo, eu não posso afirmar que o Mutação foi um dos primeiros fanzines de Rio Grande. O que nós não temos ainda, assim, uma prova física, né, de que antes de 1984 tivesse saído, publicado e reproduzido em xerox, uma publicação que se nomeasse fanzine, né? E nós, quando lançamos lá o Mutação em 1984, já lançamos com esse nome, Fanzine Mutação, com todos aquele vocabulário dos fanzines daquela época. Juntando tudo isso, o projeto foi contemplado, ocupamos uma sala no Ponto de Cultura Arte Estação, com os recursos e o que estava previsto no recurso, adquirimos uma pequena copiadora, adquirimos alguma estrutura de material de desenho para oferecer oficinas, como oferecemos durante 2 anos, muitas oficinas de fanzines gratuitas, sempre gratuitas, que é o propósito também do Ponto de Cultura, espaços de discussão de fanzines, eu comprei bibliografia, nós montamos o máximo possível um espaço que favorecesse, né, um melhor contato para estudantes, professores, até para leitores de fanzines retomarem o contato com os fanzines. Então, esse foi um espaço muito rico durante 2 anos. Tá? Quando eu concluí os 2 anos do projeto, a Funarte entendeu que este meu projeto da Fanzinoteca, além de outros projetos do Brasil, dentro daquele período, foi muito bem executado, né, e muito bem, digamos assim, valorizado, né, pelo público dentro daquela... Ele extrapolou, digamos assim, a proposta que estava no papel. E aí eu fui premiado, junto com outros artistas, a fazer parte do Circuito Interações Estéticas. Né? E o que era o Circuito Interações Estéticas? Foi levar esse meu conhecimento, né, esse pouco conhecimento que eu tenho, eu acho que eu tenho pouco conhecimento sobre os fanzines, mas muita vivência com os fanzines. Então eu sempre prefiro dizer que eu ainda não sei tudo, e o pouco que eu sei sobre os fanzines diz muito sobre a minha paixão. Então foi pegar essa minha paixão e levar para outros lugares do Brasil. Eu passei praticamente 1 ano e meio viajando por vários lugares do Brasil com outros amigos e amigas, cada um falando dos seus projetos também e atuando nos espaços Funarte do Brasil, né, socializando, né, e discutindo e promovendo possibilidades de outras fanzinotecas, outros fanzines e outras conexões. Então a Fanzinoteca teve todos esses desdobramentos. Atualmente, né, o Ponto de Cultura Arte Estação Rio Grande está passando por uma reforma, porque ele fica numa antiga estação férrea, né, um espaço lindíssimo. O Sandro Mendes está aqui, se quiser contribuir e falar um pouco das memórias dele, eu também ficaria feliz, para não ser só a minha voz aqui. Né? Mas o Ponto de Cultura é sempre um espaço muito importante. O Arte Estação está passando por um período de restauro, que é muito importante, é um espaço público que precisa ser restaurado, e talvez, na reinauguração, alguém possa retomar a Fanzinoteca, porque eu também entendo que a minha contribuição já fechou um ciclo. Tá? Eu estou em outro tempo da minha vida agora, continuo apaixonado pelos fanzines, eu continuo fazendo fanzines até hoje, em algum momento acho que ainda podemos falar sobre o que eu faço atualmente, mas eu acho que a minha relação com a Fanzinoteca, e até porque eu também tenho esse entendimento dos fanzines, né? Os fanzines são do mundo, eles são do autor ou da autora num primeiro momento, mas depois eles pertencem ao imaginário, eles pertencem à fruição pública, né? E eu também não tenho mais tempo de me dedicar àquele ofício de cuidar da Fanzinoteca como eu tinha, por outros compromissos da minha vida, por outros interesses, e eu acho que é importante que, na medida que o Ponto de Cultura Arte Estação volte a abrir, né, quando eu vejo a Laura, que está aqui presente, que é essa nova amiga que eu fiz aqui em Rio Grande da cena, uma nova, né, sempre tem uma renovação na cena dos fanzines. Eu acho que eu já deixei um espaço físico, deixei uma estrutura, deixei todo um projeto já estruturado para que outros e outras possam avançar em termos de fanzinoteca. Massa, muito legal, cara. Você falou já, né, do contexto do Zine, né? E aí eu vou fazer 2 perguntas em uma, assim, que eu queria saber do seu processo criativo, né? Porque você escreve história em quadrinhos, e aí dentro do nosso projeto é de escrita criativa, né? Então eu queria saber do seu processo criativo, tanto no Zine, quanto nos quadrinhos, quanto no audiovisual, né? E
nos roteiros e tal, e da relação do zine no contexto da literatura, né? Como é que você coloca o zine dentro da literatura? Bom, eu vou tentar responder, né, da melhor forma possível, assim. Bom, o meu processo criativo está em aberto, tá, em termos de fanzine. Eu posso tentar pontuar um pouquinho das coisas, né, que eu entendo que são básicas quando eu me proponho a fazer o que eu ainda faço até hoje. Tá? Primeiro que eu tenho uma relação analógica, tá? Apesar de eu ir, né, para o caminho do colorido agora, de desenhar, escanear, colorir no computador, reproduzir colorido, eu tenho alguns amigos e amigas que já partiram para desenhar direto no tablet, no digital. Eu acredito que eu vá até o fim dessa minha encarnação, dessa minha vida, essa relação caneta e papel, para mim, eu não vou conseguir largar. Para mim, a escrita, literalmente, ela tem que ser, né? Então, eu gosto muito da energia da caneta riscando papel, tá? Ou do pincel nanquim, o gestual, o físico, né? Dos objetos plasmando a minha criatividade, isso para mim, eu não tenho como cortar isso, tá? Ainda que eu não negue as tecnologias, não é isso. Eu só estou dizendo que a minha poesia nasce fundamentalmente dessa relação caneta e papel, antes de mais nada, né? E gosto, sempre que possível, né, já desenhar direto a caneta. Então, tem muitas das minhas histórias em quadrinhos, que quem quiser depois ler ali no próprio Instagram, que está bem atualizada a minha produção, muitas daquelas coisas saiu uma coisa automática mesmo, assim, né? Claro que eu tenho, assim, processo criativo, se eu conseguir entender e poder responder isso com a máxima honestidade. Eu sou, antes de mais nada, assim, um desenhista de histórias em quadrinhos de super-heróis fracassado. Eu nunca consegui desenhar super-heróis. Sou apaixonado por super-heróis, com todas as implicações do capitalismo, do imperialismo norte-americano, com todos esses problemas, né, né, digamos assim, da cadeia produtiva norte-americana, da imposição da indústria cultural. Eu sento com vocês e vou discutir, ficar ao lado de vocês contra tudo isso. Mas eu não posso negar a paixão que eu tenho, o deslumbramento que eu tenho de ler os meus quadrinhos, aqueles personagens que eles me conectam com outras coisas, não me conectam com o que há de pior dos norte-americanos e do capitalismo, eles me conectam com o que há de melhor da arte universal. Tá? E aí o que acontece? Nunca consegui desenhar histórias em quadrinhos de super-heróis, porque um dia eu descobri que a minha capacidade de reproduzir determinados personagens e cenários e narrativas, eu não tinha essa competência, né? E por um lado foi tranquilo, porque eu tirei dos super-heróis o que eu ainda tenho na minha produção de histórias em quadrinhos, o que para mim sempre me fascinou, que era muito mais o lado da ficção científica, né? São o espaço, as naves, os planetas, os alienígenas, os robôs, essas sagas cósmicas, né? Porque quando a gente pensa o super-herói, ele é muito mais alguém que está acima daquilo que seria o ser humano, né, aquele ser super poderoso. Eu sempre gostei desse, meu imaginário foi muito pontuado sobre essas coisas cósmicas, né. Aí, claro, eu também me aproximo muito, assim, né, para responder as duas perguntas, né, vou ver se eu consigo responder num único parágrafo, assim. Eu sempre li muito além de histórias em quadrinhos, né, sou filho de professora, o que facilitou, assim, minha mãe é uma pessoa que eu devo muitos agradecimentos, além do carinho materno, ela sempre me facilitou e me incentivou a leitura, não só de histórias em quadrinhos, mas a leitura, né? Então, eu sempre li desde cedo Isaac Asimov, H.G. Wells, Júlio Verne, eu sempre peguei os clássicos da ficção científica e cada vez eu fui indo mais para a ficção científica. E assim, como leitor de ficção científica, né, sem imagem, só ler, né, o livro de ficção científica, eu fui me desdobrando a outros caminhos, né, o William Gibson, digamos assim, que é considerado um nome importante para depois o cyberpunk. Quando eu descubro, né, a literatura de ficção científica cyberpunk, tudo faz sentido para o meu processo criativo, onde eu fico num lugar mais de conforto, né, somando a minha paixão, que também tem por essas cidades, tipo Blade Runner, essas cidades do futuro, Megalópolis, o No Future do punk, né, a questão do ambiente noturno, assim, e Rio Grande é uma cidade que tem esse espaço industrial, poluição, todas essas coisas conectam o meu imaginário, né? Então, o espaço urbano, a cidade,
né? Tem relevância muito grande no meu processo criativo, assim. Eu jamais poderia ir para o campo para arejar a cabeça, jamais. Né? Eu arejo a cabeça em São Paulo, né? Quando eu estou de férias, eu vou dar meu rolê na Augusta, Avenida Paulista, andar de metrô, Galeria do Rock. Há alguns anos eu faço as mesmas coisas. As minhas férias são nesses espaços. Por quê? Porque é assim que eu funciono. Eu gosto desse deslocamento para grandes... Já basta Rio Grande, que é uma cidade bucólica. Né? Agora, se vocês me levarem para o campo, vocês me matam. Eu vou surtar no campo, não me levem para o campo. E aí, assim, nesse aspecto, essas coisas são ebulições, né? Aí, assim, fui lendo outros autores, fui lendo Pierre Lévy, né? Baudrillard, eu vou trazendo outros valores, né? De filosofia e de escrita para minha escrita, porque quando eu falo histórias em quadrinhos, como eu já disse, o fanzine é o meio, tá? O fanzine é o meio. Mas o conteúdo que me interessa, né, para falar do meu trabalho, né, não posso falar do trabalho de outras pessoas aqui, poderia citar alguns, quando for o caso, mas falando do meu processo, o fanzine é o meio, né, ou seja, eu sei que eu vou ter que reproduzir em determinados formatos de papéis, que eu vou gastar determinados dinheiros, hoje tem outras gráficas, além da copiadora, tu tem risográfica, gráficas, a questão da reprodutividade está bem bacana hoje, porque tu, com algum investimento razoável, tu consegue tiragens por demanda, tu consegue te autopublicar. Então, a questão né, da forma onde essas histórias vão ser publicadas não é um problema. Né? O processo criativo está na questão da minha relação caneta e papel e como isso eu vou traduzir as coisas que eu gosto de falar, né, de mostrar para que algum leitor ou leitora possa ter vontade de ler essas coisas que eu acabo desenhando, né? E aí sempre tangenciando essa questão. Cyberpunk, No Future, né, a mega cidade, os robôs, esses personagens, né, muito influência. No final das contas, para um leitor ou para uma leitora mais atenta ao meu trabalho, vai ver que eu não sou muito original. Tem muitas e muitas pessoas, e eu fico feliz, porque isso faz com que eu também acumule muito material de outros amigos e amigas que gostam dessa tendência da ficção científica. Né? Eu gosto mesmo dessa ficção científica, né, Matrix, né? Eu sou muito nerd, galera, assim, tá? Por mais que eu possa citar determinados autores, o Lau citou o autor A, B, tá tranquilo, eu tive uma vida acadêmica, eu também gosto de ler, né? Eu tenho a mesma paixão por Baudrillard e Pierre Lévy, assim como eu tenho a mesma paixão por Jack Kirby e Stan Lee. Tá? Na minha casa, eu me dou o direito de amá-los e amá-las, né, autores e autoras, na mesma hierarquia. Então, assim, a minha relação, meu processo criativo vem muito disso, porque né, eu acabo dizendo as mesmas coisas, né? Tu falou que tu comprou Maldito Seja Lao Tzu, essa publicação, ela dá conta de um período, né, bem década de 1990, embora essa publicação, né, esse livro aqui que saiu pela Uber, né, o Maldito Seja Lao Tzu, esse material está em preto e branco, né, ele originalmente foi publicado colorido. Foi a primeira vez que eu publiquei colorido na minha vida, porque era para a internet, foi para o webcomics, cybercomics, né? Porque eu sempre tive acostumado a publicar preto e branco, porque era, né, a reprodutividade mais barata do Xerox. E dentro do preto e branco, aí outra solução na minha escrita, né? Foi achar uma maneira na minha autocrítica, eu tenho até hoje muitas limitações, não me pede para desenhar um cavalo, não me pede para desenhar um cachorro. Inclusive, tu vai ler nesse Maldito Seja Lao Tzu, tem uma história que já começa assim: todos os animais foram exterminados na cidade Cyber. Assim, eu já digo para o leitor que não espere um animal, só vão encontrar robôs, biomecânicos, mutantes. Então, a ficção científica me permitiu burlar algumas limitações gráficas, ou algo que não me interessa desenhar, e ponto final. Por outro lado, naquilo que eu sou honesto e sou visceral, eu me dediquei muito a resolver questões na arte. Não por acaso fazer artes visuais, fiz muitos. Sempre que possível, eu estou reaprendendo outras técnicas para melhorar achura, formato, narrativa. Né? Como artista, né, todos nós que somos artistas, de alguma maneira, temos uma produção, a gente nunca para. Né? Sempre o outro trabalho ele tende a ser diferente, um pouquinho melhor do que o do passado, embora o amor pelo que começou lá sempre esteja vivo. Então, claro que se tu pegares esses desenhos do Maldito Seja Lao Tzu, lá dos anos 90, as soluções gráficas de lá não são as mesmas que eu aplico hoje.
mas alguns personagens, ambientes e algumas coisas que foram ditas por aquelas criaturas naquela cidade continuam sendo ditas até hoje, né? Claro que na medida que eu somo outras leituras, né, eu gosto de fazer com que meus personagens citem coisas para brincar com o conhecimento do leitor ou da leitora, né? E aí o meu ambiente acaba sendo sempre esse. Em relação à literatura, eu não sei, assim, né, de que maneira eu poderia responder que eu me sentisse, assim, né, tranquilo para te deixar feliz com essa resposta, assim. Eu acho que, assim, os fanzines no Brasil, eles permitiram, não no Brasil, mas no mundo inteiro, mas para nós ficarmos no espaço do Brasil, muita gente, né, se apropria do formato fanzine para experimentar seu início como autor ou autora de contos, de crônicas, de poesia. Então, o fanzine também, assim como ele favorece o jovem jornalista, muitos jornalistas foram para a carreira profissional, começando fazendo fanzines sobre shows de rock, bandas de rock, enfim. Assim como muitos desenhistas de histórias em quadrinhos foram para o mainstream, começando a publicar histórias em quadrinhos. Então, assim, os fanzines também podem ser o primeiro passo para determinadas, né, evoluções na cadeia produtiva das pessoas. Mas não posso dizer muito mais sobre isso, porque realmente eu nunca entrei muito nunca entrou muito a questão da literatura pela literatura em relação aos fanzines. Tá? Aí eu não seria muito honesto para ti, mas sei, né, sei que tem muitas pessoas, ótimos escritores e escritoras, que até hoje, mesmo tendo acesso a uma quantidade de leitores e leitoras via editoras que tenham lançado livros, ainda tem uma relação afetiva com o formato fanzine. Tá? Não sei se eu te respondi, como eu sempre fico inseguro, me desculpa se faltou alguma coisa. Não, respondeu sim. Eu acho que é isso mesmo. Que não dá para fazer. Até tem pessoas que fariam uma crítica, sei lá, mais acadêmica sobre, né, um estudo mais acadêmico sobre fanzine, mas eu acho que respondeu lindamente. Então, você falou do papel, da caneta, né, do analógico, e aí eu tenho um zine digital que eu ainda não tive grana para pôr né, na gráfica, mas eu queria saber da sua relação com os zines digitais, assim, o que você acha e tal. Primeiro que eu acho maravilhoso, antes de mais nada, né, para desmistificar qualquer tipo né, de discussão, eu acho maravilhoso. Em primeiro lugar, eu acho maravilhoso que qualquer um de nós tenha a sua poesia dentro do coração, essa coisa que nos inquieta, e que essa poesia seja mostrada para o mundo. Se o sujeito pegar um carrom e um violão com um amigo ou amiga para a avenida ficar tocando lá, já é maravilhoso. Tá? Então, assim, para mim, digital, no papel, assim, como a tua arte, ou a arte de uma amiga, de um amigo, chega até a mim ou vai para o mundo, isso para mim é mais importante se é digital ou não. Durante um tempo, eu convivi, como eu disse para vocês, eu comecei desde 84 e nunca me afastei dessa cena. Durante um tempo, quando começa a popularização da internet, naquela virada do final da década de 1990, né, para os anos que estamos agora, quando a internet, né, sai do modem e começa cada vez mais as pessoas terem internet, começa a chegar até a minha pessoa muitas discussões. Agora é o e-zine, não é mais fanzine, não sei. Cara, eu nunca deixei, nesses períodos de máxima paixão pela internet, eu nunca deixei de receber zine pelo correio, nunca. Pela minha idade, né, dentro dessa cena brasileira de zines, eu, naturalmente, por ser uma pessoa que sempre fez as mesmas coisas, tenho muitos amigos e amigas. Então, eu sempre sou uma pessoa que acabo recebendo zines, né, o meu endereço, ou a minha pessoa, sempre acaba sendo lembrada e eu acabo sempre recebendo zine de muitas pessoas, tá? Então, eu nunca parei na minha vida, nunca parei. Tá? E vocês, em algum momento, tinham perguntado para mim como é que estava a relação dos fanzines comigo durante a pandemia. Eu só deixei de receber fanzines nesse período de pandemia quando os Correios ficaram com a distribuição em stand-by. Mas eu sempre recebo zines, sempre. Isso é uma coisa que é absolutamente comum na minha vida. Tá? Alguns meses eu recebo mais, alguns meses eu recebo menos, mas eu te confesso que eu nunca fico sem receber zine, nunca.
nunca mesmo. Isso para mim é absolutamente normal. Como era na casa de algumas pessoas, assim, receber o jornal todos os dias, né, para quem assinava, então, assim, eu abri a minha caixa postal aqui no condomínio e ter um envelope, né, para mim é muito natural. Então, isso nem me toca se foi para mais ou para menos. Mas, durante um tempo, né, eu digo para vocês, do meu ponto de vista, sim, eu escutei muitas pessoas, muitas discussões calorosas, né, de que o futuro é o Exine, porque acabou o Xerox, não sei. Não, nada feito. As coisas convivem naturalmente, nada feito. Não, pelo menos, eu não sei, né, qual é o futuro do futuro, né? Porque nós estamos vivendo um futuro, né? Teremos outros futuros. Eu não sei se no futuro do futuro, né, eu sei que eu terei o privilégio de desencarnar ainda tendo muito contato, né, com o físico. Agora, eu não sei as gerações que virão, se a relação com o impresso papel, de fato, vai perpetuar, né? Não posso responder sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês que, sim, é muito importante que exista fanzines digitais. Para mim mesmo, resolveu muito. Por quê? Eu transformei o meu Instagram numa espécie de um catálogo ali. Eu achei uma solução de brincar com os quadrinhos de super-heróis, porque eu fico emulando as capas da Marvel lá dos anos 70, que eu gosto, para colocar as minhas capas com os meus personagens. No Instagram eu achei um formato de fazer zines de 10 páginas, né? Tem a capa mais uma história de 9 páginas, e ali eu posso dizer que aquilo são zines coloridos, que é uma coisa que eu amo, poder colocar as cores que eu nunca consegui colocar nas minhas histórias. E ali o que acontece? Ali eu ofereço para todos os leitores brasileiros e brasileiras, porque não está em inglês, só está em português, ali eu ofereço para todos e todas o acesso imediato à minha produção. Tá? E aí, claro, quais são os desdobramentos? Os desdobramentos é que, próximo ano de 2021, por conta desse meu Instagram, eu recebi muitos convites para publicar em muitas coisas impressas. Ano que vem, eu vou publicar muitas coisas, vai sair muito material meu em muitas editoras. Muitas, assim, eu estou muito feliz. Então, para tu ver como as coisas, elas convivem juntas e elas se potencializam, porque sair no impresso é sempre a minha primeira opção, isso vocês podem ter certeza. Eu tendo a capacidade de produzir uma história em quadrinhos, com a certeza de que em alguns meses eu vou oferecer para um leitor ou para uma leitora a possibilidade de me ler impresso, isso é a minha escolha primeira. Mas eu convivo com o Exine, né, com a maior paixão. E aí o que acontece? Eu tenho acesso também a muita produção. Eu tenho acesso a muita produção de Exine de outros países. Isso me facilita também conhecer outras produções, né? Porque também tem isso, né? Nem todo mundo tem grana. A gente sabe pelas dificuldades que são, eu digo por experiência própria, assim. Tu tens que ter um dinheiro para ir na copiadora tirar uma quantidade de fanzine. O processo é tesão, é maravilha fazer isso. Eu só estou dizendo do ponto de vista grana. Tu tem que ter uma grana para fazer uma quantidade, depois tu tens que colocar em envelope, tu tem que ir no correio. Tem toda uma cadeia produtiva, tem toda uma produtividade que acaba nem sempre, né, contemplando o orçamento da pessoa, a vida da pessoa, o tempo da pessoa. Então, não é por isso mais que a pessoa possa deixar de largar para o mundo, através do digital, a sua poesia. Repito, a poesia é mais importante do que o meio. Claro que o meio pode ter, né, brincadeiras estéticas, o meio pode nos oferecer muitas poesias também, né? O que importa é que a gente reproduza. Agora, não vejo conflito entre o fanzine e o exine, isso não importa. Eu acho que outras coisas são mais importantes. E também, do meu ponto de vista, também não é uma verdade legítima. Eu tenho amigos, já te disse, eu tenho amigos e amigas que têm guetos, né, eles são muito mais incisivos do que eu, que dizem que fanzine é só o impresso, que o exine... Eu prefiro, eu não me estresso, eu entro em outros combates, né? No mundo dos fanzines eu nunca combato, eu só não gosto de neonazista, de fascista, e aí tem o problema que o fanzine, como meio de reprodução, sabemos que tem um monte de fanzine de neonazista. O que eu vou fazer? Eu lamento, eu não posso responder pelas mazelas do mundo. Então, sim, tem muita merda, desculpa a palavra, mas literalmente tem muita porcaria mental,
né? E não é a qualidade do desenho. Tem muito discurso existencial que eu não gosto e estão lá nos zines. E às vezes isso acontece assim, né? Eu tenho algumas publicações, eu tenho alguns catálogos, né? Eu tenho alguns livros de bibliografia, né, sobre fanzines, né, principalmente material importado. Eu tenho um acervo, né, de pesquisa. E tem alguns que tem alguns capítulos que eles apresentam reproduções de fanzines nazistas da Alemanha, mas não para promover a cultura, mas simplesmente é uma pesquisa de alguém que mostra os desde o hip hop, a fanzine de skate, a fanzine de, são pesquisas que mostram todas essas possíveis, né, guetos dos zines. E aí, quando tu encontra determinados zines, tu vê que tem alguns zines fascistas, por exemplo, que eles têm uma capa, uma estética, uma arte que no primeiro momento é bonito, né? Mas aí, mais bonito em que aspecto? Tem uma cor bacana, o artista ali desenhou uma personagem, mas é feio pelo que me toca diretamente, né? Mas essas coisas nos atravessam. Infelizmente, a gente tropeça numas porcarias dessa dentro desse mundo dos fanzines, né? Agora, eu cada vez mais estou entusiasmado com o digital, como eu te disse. Eu não tenho ainda capacidade. Todos os convites que me fizeram para publicar agora em 2021, eu desenhei muito, assim, tem muita coisa legal minha, fico muito feliz que será publicada agora em 2021. Talvez a capa de uma ou outra revista vai sair com um desenho meu colorido, mas todas as histórias que serão publicadas serão em preto e branco, que para mim também é uma paixão, porque eu já disse, eu resolvi muito o meu desenho em preto e branco com as achuras, eu achei soluções gráficas que eu entendo que o leitor e a leitora poderão gostar de me ler no preto e branco também. Mas, te digo, se eu puder desenhar colorido, eu vou para o colorido. E o Instagram é isso, o Instagram me brilha os olhos, mesmo que no Instagram seja uma coisa pequenininho, que fique ali, mas é também brincar com o fanzine pequenininho, e eu, como gosto de desenhar um quadrinho por página, que é a outra solução que eu achei, tu verás aí nesse material do Maldito Seja Laudissô, que é quando eu comecei a pensar nessa solução, um quadrinho por página, e aí a minha narrativa acaba tendo uma relação muito próxima com o card do Instagram, né, que aí tu tem uma leitura mais autônoma, mais automática, mais rápida, né. Então, todas essas coisas também me deixam felizes, porque o eletrônico, né, por enquanto, ele potencializa o que nasce da caneta e do papel. Muito legal. Eu, na pesquisa, né, para participar aqui com você, pesquisando sobre zine, sobre o que eu consegui achar seu, material seu e tal, eu assistindo um documentário, que é o Fanzineiros do Século Passado, eu vi que você participa, né? E aí, depois a gente vai pôr na descrição do vídeo no Facebook ou nos comentários de algum lugar, a gente vai pôr o link para o pessoal ter acesso aí, tá no YouTube, né? O documentário inteiro, que é muito bacana. E no documentário, cara, me fala muito do processo de envio, né, dos correios e da troca e tal. Eu queria que você comentasse sobre o DOC, a importância dele, como que é participar disso e tal. Bom, o que acontece? Quando esse DOC, os fanzineiros do século passado, começou a ser produzido pelo meu grande amigo do século passado, Márcio Snow, e ele foi muito feliz nesse nome, porque ele teve a vontade, a sacada, ele teve, acho que a inquietação noturna, assim, de tentar retomar contato com amigos e amigas da cena, principalmente anos 1990, porque teve, né, tinha tudo que começou nos anos 80, né, nos anos 1980 com os zines, explodiu de fato na década de 1990. Aí o Márcio Snow, e aí olha que legal todas essas sincronicidades, né? Eu estava no Ponto de Cultura Arte Estação, eu estava assim fazendo a minha pesquisa sobre fanzine objeto na pós-graduação, e aí o Márcio Snow, nessa sinergia, começa a mexer nesses contatos. Aí eu já estava com a fanzinoteca, e o nosso amigo em comum, o Douglas, que é o editor e criador da Ugra, lá em Pelotas, que é essa livraria editora e faz uma série de eventos sobre fanzines, é uma referência no Brasil. O Douglas também estava fazendo um mestrado sobre a estética dos fanzines, olha que coincidência, assim,
Aí o Douglas entra em contato comigo e disse, Lau, vou aí a Rio Grande te visitar, eu preciso fazer uma entrevista contigo para a minha pesquisa no mestrado, quero ter acesso à tua fanzinoteca, e nessa mala já levo 10 perguntas aí que o Márcio Snow está fazendo sobre esse projeto Fanzineiros do século passado. Fiquei feliz por tudo isso, né? Encontrar o Douglas, que era um amigo meu, desde os anos 90, o Douglas, essa coisa de trocar, essa troca que hoje nós fazemos de forma absolutamente banal pelo WhatsApp, né? Pelo e-mail, pelo direct, enfim, todas essas coisas extremamente banais, né? Para nós, o banal era receber carta. Banal era isso. Banal era sentar, escrever uma carta, mandar um desenho, mandar flyer, abrir um envelope. Isso era o banal para nós, zineiros e zineiras do século passado. Tá? Bom, feliz por tudo isso, pelo Douglas me visitar, por o Douglas me conectar com o Márcio Snow, quando ele fez aquelas perguntas em nome do Márcio Snow. Né? Então, ali naquele momento, quando eu respondi aquilo para participar daquele documentário, a nossa emoção, eu digo nossa, que todos e todas que deram depoimento para aquele documentário, era a mesma coisa, não era nos preocupar muito com o formato do documentário, né? Não é um documentário do History Channel, não era uma coisa mainstream, né? Era uma coisa absolutamente assim, era uma galera que decidiu ficar sentada na frente de uma câmera e dando um pouco do seu testemunho sobre suas memórias, e era a possibilidade de nós nos reconhecermos como amantes, desculpa, amantes dos fanzines. Fiquei feliz, evidente, porque eu participei do lançamento desse doc em São Paulo, na Feira do Livro de Porto Alegre. O Márcio Snow é meu amigo, assim, é um amor na minha vida, é um amigão, assim, eu reencontro ele em São Paulo tradicionalmente. Muitos desses amigos e amigas que estão ali naquele documentário, eu tenho o privilégio de reencontrá-los, né? Porque felizmente hoje, né, no atual tempo da minha vida, eu posso, né, uma vez por ano, e às vezes duas, me deslocar pelo Brasil, né? Então eu tenho muito amigos em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, então eu visito esses meus amigos regularmente. São Paulo, regularmente, eu estou sempre em São Paulo, e é bom porque eu nunca fico em hotel, sempre fico na casa de um ou de outra amiga. Eu tenho muitos amigos, assim, eu gosto muito, 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 não que eu não goste dos meus amigos de Rio Grande, não é isso. Eu só estou dizendo que quando eu falo nesses meus amigos de longe desse meu território de Rio Grande, é porque foram amigos que eu, durante muitos anos, conversei com eles só pela carta. E nós somos muito amigos de verdade, muitos são avós, né? Muitos, agora o Henri Epelt, tu comprou esses livros da coleção Maldito Seja Lao Tzu, né? Que tem Henri Epelt, Alberto Monteiro e eu. O Epelt me mandou um WhatsApp agora, há 2 dias atrás, dizendo que vai ser avô. Só que o Epelt, eu tenho os originais do Henri Epelt aqui, né? Inclusive eu disse para a Laura, que está nos assistindo aqui, eu tenho guardado com todo amor e carinho os desenhos que o Henri Epelt mandou para mim em 87, 88, para nós fazermos fanzine junto, que a gente fazia assim, eu mandava os desenhos para ele fazia lá, depois eu recebia os fanzines com o meu desenho. Então, assim, esses amigos e amigas, nós nos reencontramos nesse doc do Márcio Snow. E aí, todas essas coincidências, né, que nos atravessam, quando esse doc é lançado, é quando surge a loja da Ugra, é quando começa a surgir muitos eventos em São Paulo, né, Feira Plana, né, o Museu da Imagem e do Som começa a fazer lá desgráfica, a Ugra faz a Ugra Zine Fest, o Douglas lança o Anuário dos Fanzines. Então, começa, né, o Santander Cultural, não por acaso, faz 2 mostras, chamada Transfer, né, que começa a fomentar. E aí os fanzines também, nesse período, quando é lançado os fanzineiros do século passado, os fanzines começam a tangenciar aquela moda, aquela explosão que foi da street art no Brasil, né? Os grafiteiros, o lambi-lambi, o sticker. Então, é a arte urbana que explodiu em 2010. Né? Eu posso estar errado em alguma data, assim, mas eu convivi com grandes explosões, né, de arte urbana. Eu mesmo experimentei alguns grafites, alguns lambi-lambi, alguns... Eu experimentei. Depois eu posso passar para vocês. Tem outro doc que eu participo muito interessante, chamada Efemeracidade, que trata exatamente dessa relação entre fanzines e arte urbana lá em São Paulo. E tem algumas imagens
das minhas intervenções urbanas lá em São Paulo com alguns artistas da cena de lá, nós fazendo arte urbana, discutindo o fanzine, usando a parede. Olá, pessoal, deu uma travada aqui, problemas da vida remota. A gente vai entrar em contato aqui, por enquanto eu peço a paciência de vocês e aguardar um pouquinho. Então, essa era a última pergunta, né? Na hora que ele voltar, se ele conseguir voltar, a gente vai abrir agora para perguntas de quem está participando, de quem está assistindo. Quem estiver assistindo pelo Face pode fazer nos comentários a pergunta. Quem quiser se inscrever, quem estiver participando aqui, se inscrever no chat, né? Ou já mandar a pergunta direto, se não quiser fazer a pergunta no microfone, né? No vídeo, pode mandar a pergunta que a gente vai ler e perguntar para ele. E aí vamos aguardar aí para ver se ele consegue voltar ou não. Enquanto isso, se alguém quiser conversar, falar sobre o que está achando, a gente deixa aberto aqui o espaço para diálogo. A gente está gravando. Acho que o Niel pode fazer a propaganda da oficina aí, que em breve será realizada. O que vocês acham? Também, né? Em breve aí, acho que em dezembro, sai uma oficina de zine. Vai ser um vídeo, e aí eu vou ensinar como as dobraduras, né? Eu acho que a história do zine, o Lau já falou um pouco. Eu acho que se vocês assistirem o documentário também, dá para entender melhor, né? Mas a prática das dobraduras e tal, de como fazer uma zine na prática mesmo, eu vou fazer esse vídeo e essa oficininha vai sair aí em dezembro. Não tem uma data ainda. Pessoal, desculpa, eu acho que caiu aqui a minha internet, tá? Desculpa aí. Imagina, Lau, se você quiser retomar, né, essa pergunta era a última, né? E aí, se você quiser retomar o que você estava falando, a gente vai, depois que você terminar a resposta, a gente vai abrir perguntas para o pessoal que está assistindo, tanto no Facebook quanto aqui. E é isso. Eu acho que eu não tenho mais o que... Eu prefiro, assim, então, abrir para as perguntas, até para vocês não cansarem da minha voz. Eu, particularmente, não gosto da minha voz. Quando eu me escuto nos vídeos, assim, eu acho horrível a minha voz. Assim, eu gostaria, então, de convidar ao público que está aqui nos prestigiando, eu prefiro que vocês façam as perguntas, e se for necessário, eu fecho mais ainda alguma reflexão que eu tenha feito. Vamos fazer assim, vamos abrir inscrições. Enquanto vocês vão comentando no chat, a gente vai vendo por ordem de inscrição quem vai fazer a pergunta. Eu já vou fazendo uma pergunta aqui para o Lau. Então, Lau, eu tenho uma dúvida. Para você, é muito diferente o processo criativo da criação de uma fanzine para um quadrinho? E se for muito diferente, qual você acha que tem mais liberdade no processo criativo? Eu acho que são coisas completamente diferentes. Assim, uma história em quadrinho, né, como o próprio nome diz aqui no Brasil, né, é uma história contada numa sequência de quadrinhos, o que também é muito abstrato, porque existem várias possibilidades. Hoje, as histórias em quadrinhos têm autores e autoras muito transgressoras e muito lindas, assim, que criam possibilidades narrativas dentro daquilo que entendemos como histórias em quadrinhos, tá? Então, assim, uma história em quadrinho, né, num sentido mais básico, é tu elencar uma quantidade de páginas,
né, e contar através de personagens, ou sem personagens, né, mas contar com desenhos dentro de uma sequência narrativa uma história, né, ou uma poesia, ou uma poética, enfim, é tu oferecer para o leitor ou para a leitora uma sequência narrativa. Isso é uma história em quadrinho, basicamente. Um fanzine, ele é um meio, né, ele é um espaço onde tu publicas o conteúdo que tu bem desejas, que pode ter fanzine só de colagem, fanzine com colagem de quadrinhos, fanzine com poesia, enfim, os fanzines são só o espaço físico, né? Se nós ficarmos no fanzine físico e não no fanzine eletrônico, mas o fanzine é aquele espaço onde tu vais publicar o teu conteúdo. E no caso, como mais uma vez respondendo, em termos de histórias em quadrinhos, também vai depender do autor e da autora. Como eu te disse, né, cada autor vai lançar mão de uma fórmula narrativa que entender que seja aquela eficiente para poder traduzir a poesia que ele quer mostrar para o mundo, né? No meu caso em particular, durante um tempo eu usei algumas fórmulas de colocar determinadas quantidades de quadrinhos numa página, como é comum na maioria das histórias em quadrinhos que a gente lê, até que eu fui para essa fórmula que eu tenho adotado há muitos anos, de fazer um quadrinho por página. E aí, depende da história. Tem histórias que eu conto em 20 quadros, tem histórias que eu conto em 4 quadros, né? Então, isso vai depender daquilo que me... Para o Instagram agora, para quem tiver vontade de dar uma observada no meu trabalho, eu achei uma fórmula que eu desenvolvi nesse período de março para cá, eu fiz aí umas 20 histórias, mais ou menos, ou talvez um pouco mais do que isso, onde eu contei histórias, uma capa e 9 quadros contavam uma história, mesmo que poderia talvez continuar numa outra publicação, digamos assim. Então, essas soluções entre histórias em quadrinhos e o fanzine como o lugar que eu vou publicar essas histórias em quadrinhos, elas também são sempre abertas. Agora eu abro aqui para a pergunta do Odara e depois tem a pergunta da Laura. Se a Laura quiser fazer a pergunta falando mesmo, está disponível, mas só se ela quiser. Caso contrário, ela já mandou a perguntinha no chat. Odara, pode falar. Primeiramente, boa tarde, já é boa noite, né? Boa noite ao Lao Tzu, boa noite, colegas de PET e todos os participantes. Eu queria saber do Lau como funciona a distribuição do fanzine, tanto quanto como ele começou. Quando começou a distribuição dos zines, o escopo da tua pergunta é a distribuição, né? Isso, como funciona a distribuição do fanzine, tanto quanto ele começou como agora. Quanto agora. Tá, perfeito. Tá, vamos pensar assim, nós entendemos, né, aceitamos por enquanto, que em 1965, um sujeito chamado Edson Rontani, né, lá em Piracicaba, São Paulo, editou aquilo que seria o primeiro fanzine brasileiro. Esse fanzine se chamava Ficção, e era em homenagem aos fãs do Flash Gordon, né, daquele quadrinho clássico lá daquela época de ficção científica. Então, já naquela época, o que o Edson Rontani fez? Ele reproduziu um boletim feito com o texto dele, desenho dele, né, era uma coisa da fã, né, ele ser fã do Flash Gordon, reproduzido em mimeógrafo. Né, para quem não sabe, tecnologia mais anacrônica era isso, né, os mimeógrafos que eram feitos com matrizes e tal. Então, e ele distribuía para quem era associado ao clube dele, que é dos fãs do Flash Gordon, lá em Piracicaba. Bom, eu sou um sujeito que começou a fazer fanzines e se relacionar com fanzines com aquele estilo que se tornou bastante comum naquele meu ambiente lá dos anos 80, que é correio, principalmente para quem mora em cidade do interior como eu. Né? Então, como é que as coisas funcionavam? Nessas revistas de histórias em quadrinhos, editora
de arte, editora Grafipar daquela época, tinha sessões de carta, grandes classificados, com leitores e leitoras que botavam ali explicitamente seu endereço, com CEP direitinho, dizendo, gostaria de receber seu fanzine, eu faço fanzine, vamos trocar fanzine. Então, e quando tu recebia um fanzine de um amigo, de uma amiga, ele já vinha também, esse próprio fanzine que tu recebias, já vinha com uma lista de endereços de outros fanzineiros e fanzineiras. Então, é muito natural, desculpa, sempre foi muito natural, para os anos 1980, 1990, o contato entre fanzineiros ser feito através das mãos de um carteiro, ou de uma carteira. Né? Era esse profissional que chegava até a tua casa, te entregava um envelope que vinha com aqueles tesouros todos. Então, a distribuição sempre feita pelo correio. Mas farei algumas vírgulas. Sempre pelo correio, mas shows de rock, Galeria do Rock lá em São Paulo, alguns bares em Porto Alegre, algumas festas, tu poderias encontrar na porta desses lugares, durante um show no underground, algum amigo ou amiga que estava lá com alguns fanzines do casaco já distribuindo. Então, as ruas, né, o underground, o dito underground, esse espaço imagético, né, que é intangível por algumas perspectivas, mas literalmente é o espaço urbano, né, que é as nossas esquinas, né, as nossas ruas, os nossos picos, nossos rolês, né, vocês podem trazer aí a gíria mais atual do que a minha. Então, esse espaço urbano também era um espaço que propiciava tu receber do fanzineiro, né, da fanzineira, esse material. Depois, como eu disse para vocês, desde o lançamento, como exemplo, né, esse toque Fanzineiros do século passado, eu pude, né, viver muitos eventos em São Paulo, principalmente, que propiciaram grandes feiras, grandes exposições, grandes espaços, onde fanzineiros do Brasil inteiro vão passar lá 3, 4 dias ocupando o Centro Cultural São Paulo, o Museu da Imagem e do Som, para dar 2 exemplos básicos, né? Embora aqui Porto Alegre também na Feira do Livro faça, até mesmo aqui na FURG, se tu pegares aqui a nossa própria Feira do Livro aqui em Rio Grande, vai ter a banca do Wagner Passos. Então, começaram a surgir depois outras circunstâncias culturais, outros espaços culturais, que tu podia chegar ali, encontrar o fanzineiro e pegar dele próprio ali, o fanzine na mão dele ou dela, ou chegar nesses lugares e ter um acervo disponível para tu comprares um fanzine. Depois aconteceu também, né, surgimento de livrarias só de histórias em quadrinhos, de RPG, de bonecos. Essas lojas geek, né, lojas nerd também, em algumas delas tu encontra, assim, às vezes uma prateleira que tem lá alguns zines à disposição. Então, eu acho que além dessa questão clássica, né, usando essa data 1965 como possivelmente o começo do movimento dos fanzines no Brasil, basicamente o correio é o meio mais óbvio e tradicional de tu receberes um fanzine. E eu convido a todos e todas aqui que vivam essa experiência. Nada mais mágico, nada mais poético do que tu ter a possibilidade de receber o carteiro ou a carteira na tua porta da tua casa lá, e eles te entregarem um envelope de alguém que te mandou de outro lugar do Brasil, e quando tu abres esse envelope, tu desvela um aroma poético assim maravilhoso. Maravilhoso, obrigado por responder. Gostei muito da sua resposta. E agora a gente tem uma pergunta aqui, Lau, que é da Laura. A Laura está perguntando, tu és arte educador, trabalhou com zines na sala de aula alguma vez? Acho que ele deu mais uma caída ali. O Lau caiu ou fui eu? Não, acho que o Lau caiu de novo. Vamos esperar aí. Depois tem o Caleb. Não, Caleb é o outro, desculpa. É a Laura e... Sou eu, Sandro. Tá bom. Liel, Fala, amor.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Você como organizador, né? Nós organizamos todos juntos, mas você foi quem encabeçou. Eu pesquisei também, mas você foi quem fez toda a pesquisa, os levantamentos. Como foi para você essa produção? Como foi? Você já conhecia o trabalho do Lau? Ou você foi conhecer por causa do PET? Desculpa, Então, pessoal, a minha internet, infelizmente, está muito instável aqui hoje, me perdão. Desculpa, tá, Laura? Lau, tranquilo. O Odara me fez uma pergunta, e aí eu vou responder, daí depois, só para a gente fechar, né? E aí, no fim da minha resposta, tu responde a Laura. O Odara me perguntou, né, sobre a minha pesquisa para esse webinário, né, se eu já conhecia o fanzine e tal, e se eu já te conhecia. E aí eu respondo para o Odara que eu não conhecia o Lau, né, eu não te conhecia, conheci através do Sandro, né, que ele indicou. Depois, dentro das pesquisas, eu vi referências suas, né, não estava procurando no doc do Fanzineiro do século passado, eu não estava procurando referências suas e só vi que você participou assistindo. Eu produzo zine desde moleque também, né? Fazia no mimeógrafo da minha mãe, que era professora, então, junto com as provas que ela fazia, eu ali pegava umas folhas e fazia umas matrizes ali e fazia os meus roubando o material de matriz dela. E eu participei muito de troca assim de zine em show, né? Era basicamente ou em bar também, mas mais em show eu tinha esse contato de troca. Depois começou a ter um movimento na minha cidade, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Tem tinha, né? Não sei como está agora, faz muito tempo que eu não estou lá, mas tinha um movimento underground bem legal assim e tal. Então eu tive muito contato. Então eu tinha, como eu fui pichador também, então tinha o lance da gente trocar as folhinhas, né? E tinha os encontros das folhinhas. As folhinhas, para quem não sabe, são as grafias do pichador, né? E aí eu ia trocar folhinha com o pessoal do picho e já enfiava minha zine ali também. E aí sempre tem alguém que é um mundinho ali meio do underground, é meio, né? Todo mundo que faz alguma coisa que seja dita underground se conhece e tal. É uma cena geralmente pequena nas cidades, né? Então a minha veio desde da adolescência, assim, de ler muito quadrinho também. Eu sempre gostei muito tinha revista Mad, tinha muito, tem coleção de Mad, tem coleção do Chiclete com Banana, adoro o cartoon, né? O cartunista ou então, os brasileiros do Chiclete com Banana, do Pasquim, eu tenho esse contato também né, dos mais antigos, do desenho, dos quadrinhos, e o fanzine é disso, de você ter um tesão de fazer e meter as caras ali, fazer e distribuir isso, né, e ver a repercussão que isso gera, ter o contato da resposta da pessoa, né, de falar, não, isso aqui tá uma bosta, seu desenho é uma merda, ou se não, pô, que legal, cara, sua história é legal e tal. Então, eu espero que eu tenha respondido você, Odara, e aí o Lau responde a Laura agora. Me respondeu sim, obrigado. O Lau precisa que repita a pergunta da Laura ou ele ainda recorda? Eu não escutei a pergunta da Laura, caiu a minha conexão. Se puder repetir, eu agradeço. Claro que repito sim. Então, tu és arte educador. Trabalhou como zines na sala de aula alguma vez? Sim, primeiro assim, sou arte educador com muito orgulho, né? Eu acho que eu tenho duas felicidades na minha vida quanto, né, conquistas assim que eu me propiciei. Primeiro, por me manter fiel à minha poesia, né? Conquistar diariamente a minha legitimidade poética é um exercício muito duro, foi durante um tempo da minha vida.
porque histórias em quadrinhos sempre foi uma manifestação de produção de arte muito proscrita no Brasil, né? Eu, um sujeito esquálido, magrinho, sofri muito bullying, assim, né? Eu sempre tive uma baixa autoestima em relação a determinadas situações que eu vivi, né? Para que eu me aceitasse como artista, né? Sempre foi muito difícil. Então, os fanzines e as histórias em quadrinhos, elas contribuíram também para que eu, né, aprendesse a conviver com alguns fantasmas externos e internos. Assim, né? Teve toda essa relação de muita potência. Então, e a outra conquista foi poder me tornar arte educador. Como eu disse para vocês, eu sou filho de professora e a minha mãe é um ídolo para mim. Assim, ela é uma referência, é uma paixão por todos os aspectos, né? Como mulher guerreira, como uma mulher que lutou sozinha para criar eu e a minha irmã, que enfrentou várias mazelas, né, dessa sociedade machista e patriarcal e tudo mais, sindicalista, guerreira, e como professora lutou e sobreviveu em várias frentes extremamente cruéis para uma mulher criar 2 filhos sozinha e sendo professora. Então, quando eu pude me tornar arte educador, eu trouxe toda essa paixão que eu me inspirei na minha mãe em relação à educação. E poder comungar a minha arte, né, com processos de educação é mais gostoso ainda. E evidente, né, quando eu me formo, né, na graduação e pude ter o privilégio de trabalhar como professor de artes acho que eu trabalhei durante uns 10 anos num colégio particular aqui de Rio Grande. Eu fui professor de artes para o ensino fundamental e para o ensino médio, e depois fui professor substituto no curso de artes visuais da FURG por um período também, né? E sempre que possível, evidentemente, sempre que possível, eu desenvolvi o uso do meio fanzine para propiciar alguma reflexão dentro do conteúdo previsto para ser desenvolvido, né? E claro que, fora do espaço mais formal de educação, eu não posso te mensurar quantas oficinas de fanzine eu já ministrei na vida, né? Eu já ministrei oficina de fanzine, Recife, Fortaleza, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Aí, assim, eu fui convidado, assim, esses últimos 2 anos, até por conta do meu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande, também eu fui declinando de alguns convites por conta da minha agenda de trabalho, mas com certeza, felizmente, o meu acúmulo, né, a minha paixão e a minha dedicação aos fanzines, somado a tudo que a academia me propiciou, todos os meus professores, toda a minha formação muito prazerosa que eu tive na minha graduação em artes visuais, me facilitou para que eu pudesse desenvolver determinadas oficinas de fanzine que são muito gostosas, assim. Então, durante muito tempo, eu fui um oficineiro de zines, tá? E para te responder, Laura, para mim é impossível hoje, se eu fosse convidado hoje, né, para ministrar alguma aula em algum colégio, em alguma escola, se eu voltasse a trabalhar como arte educador, é impossível eu pensar num plano de aula, né, que não, de alguma maneira, vá tangenciar com uma ação que possa lançar mão de oferecer para o estudante a experiência dele manifestar algum conhecimento através do fanzine. Agora a gente tem a pergunta do professor Sandro Mendes. Pode falar. Primeiro, Lau, acho que já estava com a pergunta pensada aqui. E aí, Ô, Sandro, o teu áudio está chegando muito picotado para mim, Sandro. Escutas, não? Eu escuto a tua fala muito picotada. Eu não sei se de repente é melhor tu mandar a pergunta no chat ali e os guris lerem para mim. Inclusive, a tua imagem está travada para mim.
enquanto o professor Sandro está digitando a pergunta, Lau, tem aqui a Juliana Barana, está dizendo, Lau, vou procurar o seu trabalho e te achei de uma grandeza incrível. Obrigada, Daniel, por essa oportunidade. Obrigado por estares aqui, Juliana, dedicando um tempo da tua vida aí para prestigiar o trabalho do professor Sandro e de todos aí no PET, né? E escutar um pouco sobre a nossa produção de fanzines também me deixa lisonjeado. Obrigado mesmo. Obrigado, Júlia, pela participação aí. A Júlia já me presenteou com um livro do Pasquim, assim, daqueles, né, gigantescos e massa. Obrigado pela participação, Júlia. E, Júlia, só com todo respeito, eu preciso te dizer que eu acho teu nome muito lindo, porque é o nome da minha filha, tá? Adoro o nome Júlia. Então, a pergunta do professor Sandro, ele acabou de chegar, acabou de mandar aqui, posso perguntar? Eu vi aqui no chat, né, a relação do meu trabalho de audiovisual com meus quadrinhos, é isso, né? Perfeito. Bom, o que acontece? Quando eu fui fazer artes visuais na FURG, quando eu estava no 2º ano de artes visuais, surgiu a possibilidade de eu realizar um estágio na TV da FURG. E eu fui muito mais pela relação da curiosidade, né? Eu estava muito curioso no ambiente acadêmico ali, e eu disse, vou pegar esse estágio. Eu já tinha um amigo meu, que era o professor Cláudio Azevedo, aqui da FURG, que também é amigo do Sandro e também trabalhou no Arte Estação com a gente. Então, o Cláudio estava fazendo estágio, já era meu colega de aula, já estava fazendo estágio lá na FURG TV, e o Cláudio me convidou para... tem uma vaga de estágio, quer experimentar? Aí eu fui para lá. E quando eu peguei, né, acabei aquela coisa do, né, Glauber Rocha, né, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Quando eu comecei a pegar aquela câmera na mão e descobri intuitivamente de que aquele meu olhar para contar histórias, caneta e papel, nada mais é do que a reprodução, é o storyboard do cinema, né? Muito fácil para mim. Muito fácil não significa que necessariamente eu seja um grande videomaker, não é isso. Mas foi muito fácil para mim pegar a câmera, apontar para a realidade e fazer takes e pensar numa sequência narrativa na edição, porque basicamente é trocar caneta e papel pelo viewfinder da câmera ali e dar uma sequência narrativa, ainda que fazendo pautas institucionais, programas de estúdio, mas depois quando tu vai para a edição, que eu comecei lá na edição analógica, no Super VHS, depois fui para a Mini DV, para depois ir para o Premiere. Então, eu peguei na TV da universidade, né, a possibilidade de experimentar algumas ferramentas do audiovisual. No meio tempo, eu, com alguns amigos e amigas, eu resolvi pegar alguns roteiros das minhas histórias em quadrinhos e vestir meus amigos e amigas. Vestir não, porque alguns já estavam no underground, alguns já tinham moicano, alguns amigos e amigas, né, dos meus rolês, que eram góticos, dark, sei lá, que já tinham um visual bacana, eles aceitaram, né, brincar comigo e se permitirem serem atores e atrizes de alguns curta-metragens inspirados nas minhas histórias. Mas é uma experiência extremamente, assim, underground, é uma brincadeira com audiovisual, né? Não tive, né? Eu digo assim, eu sou muito mais visceral, muito mais honesto nas histórias em quadrinhos. O audiovisual me propiciou algumas experiências poéticas, né, mas é hoje a minha profissão, porque eu sou servidor da Universidade Federal aqui do Rio Grande, sou técnico em audiovisual, e tenho um trabalho, né, na gestão política da universidade, porque eu estou como secretário de comunicação, onde eu trabalho no desenvolvimento de processos de comunicação institucional, e aí não é o Lau. A minha vida é que nem o Batman, né? Eu não tenho dinheiro do Batman, nem gosto do Batman nem da DC, mas é só para fazer uma analogia, né? Eu tenho uma vida pública na universidade, assim, que é o meu trabalho institucional, com meus amigos e amigas e colegas, né, que é discutir com toda a responsabilidade a comunicação pública, e eu tenho a minha vida underground ainda, que ela ainda existe, que é dentro desse meu apartamento aqui, que é um gueto, assim, dos anos 80 ainda, né, digamos, uma ilha de resistência. E aí o audiovisual tangencia tudo isso, porque, claro, fiz muito videoclipe para bandas de amigos e amigas,
né? O audiovisual, ele acaba, sempre é uma paixão, é uma outra maneira de também contar histórias, quando eu posso pegar a câmera e brincar com isso. Hoje eu não faço mais direção de curta-metragem de ficção, não tenho tempo e nem tenho interesse, porque o tempo que eu tenho de criação poética eu estou dedicando muito para as minhas histórias em quadrinhos. Muito, 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 assim. Cada segundo que eu tenho livre é desenho que eu faço. Assim, eu tenho desenhado muito, 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 e é uma decisão espiritual, assim. Eu quero ir para sempre desenhando muitas histórias em quadrinhos. Mas o audiovisual corre em paralelo na minha vida. Fora meu trabalho como servidor na Universidade Federal do Rio Grande, eu também sou colaborador de uma produtora aqui de Rio Grande, chamada L32 Filmes, e sou produtor de conteúdo, nesse momento, para essa produtora, na área da ficção, aí como produtor, né, por ter trabalhado muito tempo na Funarte, no Arte Estação, cursando também, eu tenho uma certa capacidade de escrever projetos e fomentar, captar dinheiro público para projetos. Eu estou trabalhando na produção de uma série de ficção de curta-metragem para essa produtora, chamada Parallax. Vai ser uma série de 10, 12 episódios, uma série que vai para a internet provavelmente ano que vem. Nós recém captamos um montante financeiro e por conta da pandemia isso está em stand-by, mas na área do audiovisual hoje eu trabalho como gestor de conteúdo na Universidade Federal do Rio Grande e como produtor, literalmente produtor, o cara que paga o ator, a atriz, que decide a locação, que faz a captação. Eu gosto muito de trabalhar nesse espaço de conexão do projeto Parallax, né, com a Secretaria de Cultura do Estado, com a Ancine. Eu tenho essa interlocução porque eu também gosto muito de trabalhar nessa área de produção cultural, que é uma outra característica que eu desenvolvi na minha vida. Bom, estamos chegando aqui próximo das 6h30, finalizando nossa conversa. Eu venho aqui agradecer muito pelo Lao Tzu ter disponibilizado o tempo dele para vir aqui conversar com a gente, trazer esse currículo, não só o currículo, né, a experiência em si, a experiência empírica que ele levou durante anos, passando por diversos segmentos do fanzine e das artes em gerais, e trazer agora aqui pra gente. Os meus colegas, eles vão também agradecer aqui ao Lao Tzu, mas antes eu quero deixar um comunicado para as pessoas que estão assistindo a gente, que eu vou estar disponibilizando agora uma inscrição para vocês receberem os atestados. E muito obrigado, e deixo agora para meus companheiros aqui fazer os agradecimentos. Eu queria agradecer também ao Lao Tzu e parabenizá-lo pela trajetória. Muito obrigado por essa experiência incrível que foi tomar conhecimento do que é o zine. Eu, como poeta e como futuro escritor, escritor eu já sou, só nunca publiquei nada. Eu vou começar fazendo esses zines que eu me interessei, quero muito fazer alguma coisa, escrever minhas poesias. E é isso, eu queria agradecer e desejar sucesso. Bom, eu queria agradecer a todos, a participação de todos, a presença. O Lau, pô, maravilhoso, né? Contando aí toda a trajetória aí, falando sobre a produção do zine, mas a produção da arte, produção, né, de artística, cultural, dessa cena também, que é o zine. Eu só tenho a agradecer a todos, foi maravilhoso essa tarde aí com vocês. Obrigado. Não sei se vocês me ouvem agora, vou tentar mais uma vez. Agradecer também a todo o grupo aí, acho que é uma atividade que a gente vem pensando já há algum tempo. O Daniel já tinha feito numa disciplina minha, uma oficina do zine. Queria convidar quem está aqui
né? Amanhã temos uma outra atividade do PET, que vai ser o encerramento do Conectando Saberes, que é um projeto bem bacana que aconteceu durante esse mês todo, né? Então, amanhã nós vamos falar de psicologia e poesia, mas nós já falamos de música, né? Já falamos das artes visuais também, toda sexta, às 17 horas. Vocês, quem quiser ter acesso, pode pedir, fazer a inscrição pelo mesmo e-mail que nós disponibilizamos hoje. E para o Lau, queria dizer que agradecer mais uma vez, né? Lau fala ali que ele é fiel à sua poesia, e era isso que eu queria ter perguntado, né? Em relação a essa estética que ele cria, eu deixei ali no chat, tem o endereço do Instagram do Lau, e tem também da Ugra Editora, onde está o livro dele, que vocês podem já dar uma olhada. Ele tem um desenho assim muito característico, né, e que eu sempre achei muito legal, assim. Ele é um grande parceiro de outras atividades, né, audiovisuais, quando a gente trabalhava na Arte Estação, e é mais um grande amigo da área dos quadrinhos. Esse programa essa atividade aqui ficou gravado, nós vamos disponibilizar depois no canal do PET no YouTube, e também provavelmente no Facebook, tá? Então, um grande abraço, Lau, muito obrigado. Sandro e todas e todos que ficaram aqui nos assistindo também, eu não tenho mais palavra para agradecer, eu fico muito emocionado, muito feliz por essa lembrança, e na medida do possível continuaremos conversando, né? Não precisamos conversar só dentro de um evento como esse, acho que as relações permanecem estabelecidas. E é isso, Sandro, mais uma vez te agradeço por ter feito esse convite e ter me dado a oportunidade de me aproximar de quem ficou aqui nos assistindo, tá? Um beijo no coração de vocês, e nunca se esqueçam que quando vocês lerem um fanzine, vocês estarão tendo contato com uma poesia muito potente de um menino, de uma menina, de um homem, de uma mulher, e isso, sim, tem que ser sempre valorizado. Não se está num xerox bem feito ou mal feito, o que importa é que vocês vão estar em contato com uma energia criativa muito potente. Valeu, até mais.